Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Você está no meu canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, quero gravar um pequeno vídeo hoje sobre as minhas experiências que eu tive no Evangelho. Eu estava me recordando de uma certa feita que nós estávamos passando por um período de muita dificuldade. Eu passei por muitas dificuldades nos 3 ministérios nos quais eu congreguei, e tudo que eu passo para vocês é a mais pura realidade da palavra de Deus. Eu não desejaria de forma alguma que vocês que vão investir como obreiro, ou vocês que nem mesmo vão querer investir como obreiro, talvez vão cooperar de uma forma diferente na igreja, não venham passar de forma alguma por aquilo que eu passei e que vários outros homens estão passaram, e outros que passaram ainda coisas pior que nós passamos. Porque a minha história no Evangelho foi bastante ferrenha e complicada. Nessas 3 décadas que vamos fechando no Evangelho, de altar aí vai para quase 3 décadas fechada, e pastoreando como obreiro fiscal, como missionário, como responsável de conselhos fiscais e tantas coisas, a gente passou por vários problemas, dificuldades que eu não gostaria que você passasse. E uma das dificuldades eu estava me lembrando, eu sei que tem obreiros que estão tentando se manter dentro da Assembleia de Deus, a Deus é Amor, esses ministérios mais antigos, e você tem encontrado muitas dificuldades, barreiras, pessoas que lhe contrariam por causa do teu perfil doutrinário, por causa da tua mensagem que você prega, você decidiu agradar a Deus, você está passando luta com homens. A maior luta de um obreiro não é com os demônios, não é com o inferno, não é com o mundo espiritual. A maior luta de um obreiro é dentro da própria igreja, com pessoas que se dizem amigos, colegas de trabalho e também obreiros. Uma disputa ferrenha por poder e cadeira, onde eles derrubam qualquer pessoa que se atravessar na frente deles, sem mesmo olhar se a pessoa tem família, tem filhos, se a sua família vai passar dificuldade, como a minha família passou 4 vezes abandono e dificuldade, mas o que importa é a jactância, o que importa é a vaidade pessoal deles, o que importa é o desejo que eles têm no coração de subir, de chegar a qualquer preço, e sem olhar na frente o prejuízo que vão deixando irreparável na vida das pessoas e das famílias dentro do Evangelho. E eu me lembro de uma reunião que eu estava em São Paulo, nós estávamos passando uma dificuldade muito grande de entregar as santas ceias, e estava uma dificuldade tremenda porque as ceias eram unidas nas sedes regionais, nas capitais de estado e na sede mundial, e de repente a diretoria achou por melhor desmembrar as ceias das sedes para os bairros, para as congregações. E o que aconteceu ali, meus irmãos? Antigamente era sede estadual, depois sede regional, depois entrou agora com as sucursais, que eu tenho conversado com alguns irmãos amigos meus, e hoje a gente sabe que o trabalho está com circunsal. Mas voltamos ao que era. Então deixou de ser nas estaduais, regionais e capitais de estado, e veio para as congregações. Cada congregação teria a sua Santa Ceia. E nós estávamos nessa reunião. Ora, era muito cansaço físico. Como eu já falei várias vezes para os irmãos aqui, eu retorno a falar, que em um mês, por exemplo, nós ministramos 33 cultos de Santa Ceia. O mês tem 31 dias. Quer dizer, não dava para você ministrar as ceias do local. Isso da igreja, da regional, que eu cuidava, porque o presbítero era doente, e na outra que eu trabalhei como auxiliar, o presbítero não era presbítero, era cooperador dirigente, então eu, como presbítero, ele me usava para fazer esse trabalho. E eu cansei de ficar 30 dias no estado de Santa Catarina distribuindo ceia, e não dava conta de tantas congregações, e como vocês sabem, o Ministério da Igreja de Amor tem 2 erros, que daria mais 2 vídeos. E ninguém está aqui para reparar erro, mas isso aqui é para que são críticas construtivas para que o ministério venha a crescer. Primeiro é que eles consagram o diácono e colocam o diácono ministrar ceia e fazer cerimônias religiosas da igreja. Diácono não pode, como nós estávamos dizendo, irmãos, fomos interrompidos aqui por uma ligação, caiu a câmera. Diácono não pode de forma alguma ministrar
cultos de cerimônia religiosa. Isso é uma função do presbítero, que o presbítero é um pastor por excelência. Antes que alguém mande eu gravar um vídeo, já vou falar. Mas então a Igreja de Deus e Amor está errado, porque a Igreja de Amor só consagra presbítero, não tem pastor. Vocês precisam entender e ler a Bíblia e estudar isso profundamente. O presbítero é um pastor por excelência. Então o presbítero, o pastor, o bispo, o evangelista, de bispo para presbítero para cima, você pode ministrar as cerimônias religiosas da igreja, mas nunca diácono. Então a Deus e Amor não consagrava presbíteros, colocava alguns diáconos que tinha para ministrar as cerimônias religiosas, e o que acontecia? Então os presbíteros e esses poucos diáconos ficavam superlotados de tarefa e não conseguiam desenvolver o papel, o seu trabalho na obra de Deus, acarretando muito trabalho para cima de poucas pessoas. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Então ali nós ministrávamos 33 ceias no mês, 25, 20, até mais de 30, às vezes até quase 40, 2 por dia, para darmos conta daquela exigência da igreja, porque o missionário Davi Miranda achava que não, porque a Igreja do Amor não poderia ter uma fábrica de presbítero. Ora, consagração de presbítero a nível de Deus e Amor tinha que ter em massa, porque tem muitas igrejas espalhadas pelo mundo afora. Então, esse era um erro, colocar diáconos ministrando as cerimônias religiosas e não autorizar a consagração ao presbitério, controlando o número de presbítero, um número específico, para que a Igreja do Amor não se tornasse uma fábrica de presbítero. Dificultava, assim, o trabalho dos irmãos diário. E eles ficavam de boa em São Paulo, nas suas mansões, fazendo um jejum, uma oração e caindo de carrão ou de helicóptero em cima da sede mundial cooperando. Então eles não sentiam a dor dos pastores do campo. A família Miranda sempre teve esse defeito, sempre viveu numa vida regalada e nunca reconheceu o trabalho dos obreiros sofrido, porque eu defendo a minha parte e a dos irmãos, porque eu atuei e eu vi os irmãos trabalhando, muitos obreiros esforçadíssimos, guerreiros. Não estou falando daqueles que exploravam a multidão, mas estou falando dos guerreiros da obra de Deus que levantam a igreja nos ombros. Bom, e aí nós estávamos nesta reunião em São Paulo, de repente entrou a Débora Miranda, que hoje ela e o pastor Lorival, junto com a Ereni, são os presidentes de honra mundial da Igreja de Deus e Amor. E não se engane com o Davi Miranda Neto. Davi Miranda Neto é simplesmente alguém para destruir com o sistema doutrinário, implantar o Regenere, a coreografia e a arte da dança dentro da Igreja do Amor. É só para isso. É só para mundanizar. Mas a diretoria, a direção vai continuar na mão dos mais velhos até ele galgar mais conhecimento e maturidade. Ele está só sendo apresentado como uma solução moderna para trazer uma roupagem nova para a igreja. Esta é a verdade. Então vocês não se enganem, meus irmãos. De forma alguma vocês não se enganem com isso. E a Débora, nesta reunião em São Paulo, ela vem dizer que os presbíteros não podiam ter carro. Não podiam gastar com gasolina de carro e nem com manutenção de carro, nem ter carro. Pensando sempre no lucro, pois a Deus e Amor já tinha milhões para repartir entre o Davi, o Sora e eles. E mesmo assim a igreja continuava poderosa. Mas os presbíteros não poderiam tirar ajuda. Os presbíteros, primeiramente, não podiam tirar ajuda nem para comer, nem para gasolina, para ir ministrar as ceias. Aí sai da casa deles no domingo, muitos deles não tinham vínculo empregatício, outros, como nós, tínhamos salário, mas que ninguém sabia dizer de onde vinha, ninguém sabia dizer quanto que era, alguém tinha que fazer o seu próprio salário, uma coisa fenomenal, uma coisa diabólica, e então não podia tirar de forma alguma lá o valor da gasolina e colocar com a nota lá para a igreja sede. Não podia. Aí a Débora, segundo ela, vou falar para vocês podem se escandalizar se quiser, mas é a mais pura verdade. Eu jamais... Porque eu sou muito irmãos da verdade. Eu gosto das coisas como é, transparente. Eu dou a minha cara para bater aqui, não é qualquer um que faz isso, não. Eu dou a minha cara para bater aqui, falo a verdade, independente da placa ministerial que for, lutando pelo bem da igreja. Sabe por que a igreja no Brasil não está melhor? Por causa dessas coisas. Essas e tantas outras coisas no campo doutrinário, no campo financeiro, no campo espiritual. Os líderes estão vivendo de uma farsa, de uma ganância extraordinária. Querem viver em cima de uma vida, de um testemunho que eles não trazem consigo. Então, o que acontece? Que era para os obreiros ir de ônibus. Os obreiros vão de ônibus. E ainda controla as passagens.
Se quiser ministrar, vá de onde? Agora eu pergunto para você, como é que um obreiro ia fazer uma rota de ceias como aquela que eu fiz, 33 Santa Ceia andando de ônibus? Como que um obreiro ia conseguir fazer isso? Me explica para mim. Então, quer dizer, eu fiquei bastante chocado, foi uma das coisas que me deixou bastante desanimado com a Deus é Amor na época, foi essa e centenas de outras coisas. Como que um obreiro não pode ter um carro, um obreiro não pode usufruir de um carro, se ele é um obreiro assalariado, ele tem que andar a pé ou de bicicleta. Essa é a mentalidade de muitas pessoas, quer dizer, e a mentalidade da Débora naquela reunião na sede mundial. Quer dizer que o obreiro não pode ter um carro, nem comum, nem com ar-condicionado, e o obreiro que luta pela obra ainda cansado, suado no verão, não pode ter o prazer de ministrar todas essas ceias com o veículo, colocar o combustível, trazer a nota e colocar na sede da igreja. Quer dizer, irmãos, é bem complicado, não tem condições. Quer dizer que ele tem que andar de parada em parada de ônibus, fazendo a vontade da igreja, Deus é amor, gastando com passagem de ônibus, sofrendo, chegando talvez não sei que hora em casa, porque a Deus é amor e a diretoria, a Débora, determinou que ele não pode ter um carro e não pode tirar a gasolina. A gasolina é muito cara para colocar gasolina no tanque dos presbíteros, do carro dos presbíteros, para eles fazerem o trabalho da obra de Deus. Então essas coisas não têm condições, eu não aceito, não tem lugar comigo. Não acredito numa diretoria de um ministério como esse. Eu acredito sim que a igreja começou a entrar dinheiro, seja pequeno ou grande, tem que ser o dinheiro para a manutenção da obra de Deus. Os obreiros têm que usufruir daquilo ali, porque aquilo ali é doado para a obra de Deus, para manutenção, almoço de obreiro, gasolina de obreiro, manutenção de carro de obreiro. Aquilo ali é doado para pagar a luz, a água da igreja, melhorar sons da igreja, pintura, reforma. É para isso que entra esse dinheiro. O pastor deve ter um salário determinado dentro daquele trabalho e as demais coisas para manutenção da obra. Então eu fiquei bastante chocado com essa experiência que eu tive da Débora vir dizer que eles tinham que ir de ônibus. Aí eu faço uma pergunta, o pastor Lorival vai de ônibus? Fica no ar-condicionado, na melhor bênção, no melhor estúdio, sobe no melhor altar. Tudo que ele vai fazer, desde do material ao pessoal e o espiritual, sempre bem respaldado pelos melhores mecanismos. Ar-condicionado na sede mundial, um altar com elevador que sobe e desce, aí vai para o estúdio de primeira categoria, não é um dos nossos estúdios improvisados que nós tínhamos nas igrejas ou as rádios de menor porte que nós tínhamos, aí sai do estúdio, vai para o seu escritório lá em cima, bem, um escritório bonito, maravilhoso, sai dali, entra num avião na primeira classe, os obreiros quando tem que fazer uma viagem internacional vai lá apertar lá naqueles bancos de trás, nada contra que o obreiro liderando na primeira classe, mas aí os demais tem que se ferrar, tem que andar de ônibus. Aí eles têm o melhor médico que precisa fazer uma cirurgia, eles vão lá no Sírio-Libanês, o obreiro vai para fila do SUS, quer dizer, não tem que judiar das pessoas mais simples, eles já têm carga demais para carregar. Não tem que colocar mais encargos sobre eles. Eles já têm muitas dificuldades. Ainda tem que andar de ônibus para agradar uma igreja. Então essas coisas aí foram... Alguém pergunta, por que saiu? Por que saiu? Mas eu estou falando vídeo após vídeo para vocês sobre a Assembleia, Deus é Amor, Igreja de Jesus Cristo e todas essas igrejas pentecostais que cresceram e as neopentecostais tradicionais e todas. O que nós precisamos é de pastores comprometidos com a palavra no Brasil, pastores e igrejas que sejam verdadeiramente igrejas. Nós temos que virar as costas para esse tipo de atitude e deixar de seguir essas pessoas que na verdade são enganadores, querem massacrar os pequenos. Bom, então nós tínhamos que andar, mas eu faço uma pergunta. Ela anda na segunda classe ou na terceira de avião? Ela anda de ônibus para ir em algum lugar? Você vai dizer, mas não pode comparar, tem que comparar, porque nesse ponto, sim. Como ele é com respeito, com reverência a eles, tudo bem, a pessoa desde que eles conquistaram, mas nesse sentido, sim. Os obreiros da igreja, os filhos desses presbíteros antigos, eles andam de a pé? Eles nem fazem nada para o bem da obra e andam sempre de boa, nas melhores condições, nos melhores climas que você pode imaginar. Você entende? Então por que os obreiros simples da igreja é obrigado a andar de ônibus? Então aquilo me deixou bastante chocado. O pessoal anda de avião, de helicóptero, de carrões, os melhores que existem, e querem forçar os obreiros de ônibus. E essa palavra não ficou só na Débora. Uma vez o pastor Ademar em Curitiba, da IPJC, eu falei em outro vídeo que você até quase que meio quis recomendar. Eu recomendo sim, se a pessoa quer sentar no banco, servir a Deus, mas se você está preocupado com obras de engano, de dinheiro e revelação, não foge da outra. É igual a Deus é amor.
igual para pior, porque é mais exclusivista ainda. Então, umas igrejas que eu não recomendo para a pessoa congregar. Se alguém está lá dentro, suporte com graça, com força, mas eu não recomendo. E então, o pastor também, que eu ouvi da Igreja Assembleia de Ministério Restauração, Humberto Schmidt, uma vez também falou isso, que o obreiro tinha que andar de Uno, porque o Uno é um carro econômico para a igreja. Quer dizer, eu já falei isso em vídeos anteriores, então esses 3 líderes eu escutei falando isso. A Débora falou que as pessoas, os obreiros, tinham que andar de ônibus para não dar gasto para a igreja. O Humberto falou que tinha que andar de Uno. O pastor Ademar também falou que os obreiros tinham que andar de Uno, porque eles tinham que dar um valor de gasolina para o obreiro, então eles logo pensaram no bem-estar deles da igreja. Só que a vida deles, ninguém tira nada deles. Por exemplo, os privilégios desses obreiros, pastor, presidente, vice-presidente, segundo vice, aquela cúpula, porque assim, uma igreja funda uma igreja e já faz uma cúpula. Se um dia eu abrir um trabalho, não quero cúpula. Eles fundam a igreja, já fazem uma cúpula. Vem o primeiro e o segundo, um obreiro mais antigo que trabalha com eles no outro ministério, gruda neles, eles fazem um salarião para eles. A família deles pode ter 8 filhos homens, como tem ali 6, 7 filhos homens, o vice do pastor Ademar, o Ângelo Fernandes, pode ter 8 filhos homens, que não importa, ficam ali mamando na teta da igreja, sem trabalhar, às vezes uns camaradas, como eu sei que eu não quero abrir o jogo, né? Não quero falar, não quero me comprometer mais, que já estou comprometido, mas ficava ali comendo feijão da igreja, da IPJC ali, e às vezes sem fazer nada, dando uma de boyzinho, de bonitinho, lá com os melhores blazers, melhor casaco. Tudo com dinheiro da onde? Da igreja. Aí essa cúpula vive bem, mas os demais obreiros que se lasquem. Isso é na Assembleia, na Deus e Amor, na Igreja de Jesus Cristo, qualquer igreja. Então essa é uma coisa que tem que mudar. De forma alguma você pode concordar com esse tipo de coisa. Bom, então esses foram os 3 líderes que falaram que os obreiros tinham que andar de Uno ou tinham que andar de ônibus. A Débora, o pastor Ademar e o pastor Humberto. Quer dizer, por que o obreiro tem que andar com carro 1.0 e a liderança tem que andar com carrão com ar-condicionado? Hilux. Sei lá que carro é que a diretoria da Deus e Amor tem, nem quero saber, mas não interessa. Mas no passado era Toyota Camry, era Ford Taurus, era só carrões, helicóptero. Por que daí os irmãos não podem ter nenhum carro 1.6, 1.8, 2.0 com ar-condicionado para fazer a obra? Quer dizer que nem na vida deles eles podem mandar mais. Ora, meus irmãos, isso é uma tristeza, irmão. Então, se quer controlar, põe uma cota de combustível lá para o obreiro e digamos que R$200 semanal, um exemplo aqui, se ele anda, e ele tem o carro que ele quiser, ele põe os 200 e o restante ele põe do bolso dele. Agora, querer determinar o carro que o obreiro vai ter é muita safadeza dessa gente. Querer influenciar em tudo. Daqui a pouco eles vão querer influenciar. Bom, já influencia, até a mulher que você tem que ter. Tem igreja que você tem 50 anos, estão dizendo que tem que ter uma menininha de 20. Tem outras igrejas que você casa e descasa, recasa a hora que quer, e a própria igreja, o próprio pastor dá conselho para você ter outra mulher, porque você tem que sair daquele problema, que a tua que tem lá é um problema. Então, eles já estão decidindo tudo. Quer dizer, ninguém pode decidir, irmão, na tua vida pessoal, o lugar que você frequenta, se é um lugar de Deus, você vai onde você quiser, você come o que você quiser, o corpo é seu, claro que é bom ter uma alimentação sadia, mas ninguém pode impor para alguém o que ele vai comer, beber ou fazer, ou ninguém pode ter o direito de querer dominar o outro a seu bel prazer de forma alguma. Então fica aí meu vídeo para vocês, dessa experiência desastrosa que eu tive em São Paulo, da irmã Débora Miranda numa reunião brava, dizendo que os obreiros tinham que andar de ônibus para não gerar gasto para a igreja. Ora, eu pergunto a todos vocês, para encerrar meu vídeo, eles andariam de ônibus um dia? Primeiro porque, do jeito que são, não são muito livianinhos, não querendo criticar que nem uma pessoa de porte e estatura maior, mas não ia aguentar um dia. Então é melhor o que você não vai tocar com a ponta do dedo, não querer colocar sobre os ombros dos teus irmãos. Então deixa os obreiros trabalhar em paz, porque o lucro da igreja, de toda essa pujança que essas igrejas têm, não foi vocês da família e da diretoria, e nem vocês, vice-presidentes, primeiro ou segundo. Quem fez todo esse patrimônio são aqueles que vocês estão mandando andar de ônibus. É aqueles que lutaram e sofreram pelo bem da igreja. Então, meus irmãos, que essas pessoas, essas diretorias dessas igrejas, tomem vergonha na cara, que está faltando vergonha. Eles moram em mansão, não sabem, vai lá para suas academias, fazer os seus trabalhos, tudo eles têm cronometrado durante o dia porque eles são ricos. Eles dizem o que tem que fazer e eles fazem o que eles querem fazer, e para os outros eles querem impor o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer. Na vida pessoal de ninguém, na vida pessoal de alguém, ninguém pode interferir. A vida pessoal da pessoa é pessoal, é dele. A gente só pode doutrinar e ensinar dentro do caminho que vai levar ele à bênção de Deus, e que ele não vai perecer e ensinar toda a palavra de Deus. Mas as decisões
de cada pessoa é sua. Se ele quer ter um carro preto, se ele quer ter um prata, se ele quer ter um carro 1.0, se ele quer ter um carro 2.0, se ele quer ter um 6 cilindros, problema dele. Ele quer ter uma caminhonete, ele vai ter o que é melhor para ele. Que Deus os abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Voltamos no próximo vídeo. Eu só não esqueça os likes, é muito importante, os compartilhamentos, os comentários e acionar os sinos das notificações para que você venha receber os nossos vídeos. Nos perdoe, uma semana, está fechando uma semana sem internet, nos perdoe, não gravamos, não podemos compartilhar com vocês nada. Talvez vocês fizeram muitos comentários e até fizeram algumas perguntas e ficou no esquecimento, tá certo? Nos perdoe aí, que Deus os abençoe em Cristo.